Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Computação Forense e Investigação Digital. E nesta aula nós vamos falar então sobre a ISO IEC 27037, lá de 2013, 2012 e 2013, a versão que nós temos aqui. Então, o que trata essa ISO? Ela trata das diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação da evidência digital. Basicamente, essa aula ela vai ser um pouco mais rápida do que a aula anterior, até porque nós, na aula anterior, entramos mais a fundo em cada passo que era feito, né, na RFC 3227, e falar disso novamente aqui na ISO seria um tanto quanto redundante, né, acabaria sendo desnecessário. Então, você vai ver que algumas similaridades e algumas diferenças, né? Então, nós vamos tratar mais aqui sobre aquilo que diretamente a ISO traz, né? E os passos, né? Questão de volatilidade, não volatilidade, isso nós vimos na aula anterior, então não tem por que ficar repetindo, tá certo? Então, vamos ser mais produtivos. Então, vamos lá. Então, o que trata a ISO 27037? Basicamente, identificação, coleta, aquisição e preservação da evidência digital. Então, ela lida com o processo inicial de coleta e armazenamento de potencial evidência digital, não levando em conta o trabalho subsequente com a evidência, como sua análise, apresentação e disposição. Ou seja, aquilo que é feito em campo, né, e até ser entregue no laboratório. No momento que chega no laboratório, a ISO já não trata mais, tá? Então, aqui vai ter a questão de empacotamento, lacres, esse tipo de coisa. Mas isso somente até ser enviado para o laboratório. Mantendo, claro, aquilo que nós já ressaltamos bastante aqui, que é a cadeia de custódia. Então, ela define e descreve os processos através dos quais as evidências são reconhecidas e identificadas. A documentação da cena do crime, a coleta e preservação das evidências e o empacotamento e transporte das evidências. Então, na maioria das jurisdições e organizações, as evidências digitais são regidas por três princípios fundamentais: relevância, confiabilidade e suficiência. Então, ela tem que ser, dentro dessas três regras, dentro desses três princípios fundamentais. Para ISO, então, os princípios estabelecidos devem seguir as seguintes condições. Ter uma relevância, então demonstrar que o material adquirido é relevante para a investigação. Então, você não vai adquirir aquilo que não for necessário, né? Se determinado equipamento, determinada informação, página, web, qualquer que seja o seu material, ele não for útil para a investigação, não precisa ser coletado, não deveria pelo menos, tá? Claro que se tiver qualquer suspeita de que ele pode ser relevante, então é melhor pecar pelo excesso, como nós já vimos na aula anterior. Peque pelo excesso, mas não peque pela falta. Confiabilidade. Deve ser possível garantir que os processos utilizados na manipulação de evidências digitais sejam auditáveis e repetíveis, tá? Bem como, né, os softwares que são utilizados para fazer determinadas coletas, né, determinadas aquisições, também sejam auditáveis e também sejam confiáveis, né, que sejam softwares aí já reconhecidos no meio da forense. Suficiência. O material suficiente deve ser garantir, né, que o material suficiente foi recolhido. Então, mais ou menos em consonância, né, em concordância com a relevância. Tá? Então, pegue aquilo que for necessário, né, mas que seja suficiente, né, que você não pegue a menos do que você vai precisar. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Auditabilidade. É preciso ser possível determinar se um método científico, técnica ou procedimento adequado foi seguido. Então, o próprio uso da ISO, né, já diz que você tem uma técnica, o procedimento, né, o método científico
que você está seguindo, né, é de acordo, ou a própria RFC, mas também aquela questão de você saber o que você está fazendo, né, na forma como você vai adquirir lá, fazer aquisição de um HD, de uma aquisição em nuvem, de um smartphone, também tem que ser uma técnica, um procedimento adequado. Repetibilidade. É necessário garantir que qualquer especialista consiga chegar ao mesmo resultado repetindo os passos descritos. Caso alguma circunstância não seja possível repetir o teste, o perito deve assegurar-se de que o processo de aquisição foi confiável. Tá? Então, nós vimos também na aula anterior, tem que possibilitar que um outro especialista consiga repetir os passos, certo? E se não for possível, né, então aí a gente volta àquela questão. Dependendo da situação, vai ter uma alteração na evidência que poderia, talvez, não permitir que exatamente os passos seguidos sejam repetidos, né, sejam repetíveis. Eu não sei se essa palavra necessariamente existe, mas você tem que documentar, né, direitinho e justificar. Né? Então, aqui até diz, né, o perito deve assegurar-se de que o processo de aquisição foi confiável. Então, descreva, né, o porquê teve determinada situação, o porquê foi preciso fugir um pouco do recomendado, né? E se for o caso, né, de ter uma ata notarial, ter aí uma fé pública para garantir, né, que aquilo que foi feito realmente, né, tá seguro. Reprodutibilidade. Então, após o teste original, deve ser possível reproduzir a qualquer momento, garantida a possibilidade de obter mesmos resultados, utilizando-se do mesmo método de medição, no entanto, usando instrumentos diferentes e sob diferentes condições. Nós vamos ver até na fase de análise, aí no módulo de análise, o uso do autópsia e o uso do IPED. Então, aqui, basicamente, você tem que garantir isso, né? Que se você, por exemplo, teve resultados lá utilizando o autópsia, né? Você tem que ter os mesmos resultados utilizando o IPED. Tá? Ou qualquer outra ferramenta que você precise, né, de apoio, né, para chegar a determinada solução, a determinado resultado. Justificabilidade. Então, o especialista precisa ser capaz de justificar todas as ações e métodos utilizados. Né? Dentro do método científico, né, você já conseguiria fazer isso, mas é preciso garantir isso também. É o que a norma, né, vem estabelecendo. Então, são regras interessantes, são passos interessantes que você, seguindo, você não vai ter problemas. Processo de investigação forense. Então, são definidos aí basicamente 4 etapas, né? Identificação, coleta, aquisição e preservação. Quais são essas etapas? Vamos desmembrá-las. Então, identificação, reconhecimento e documentação das evidências. A coleta deve ocorrer de acordo com a volatilidade dos dados. Então, novamente, a volatilidade aparece aí. Daquilo que é mais volátil para o menos volátil. A coleta, então, ela coletar as evidências identificadas, tomando as decisões baseado nas circunstâncias. Então, você identifica o que você precisa coletar e depois você coleta, né, conforme foi identificado, baseado, né, nas circunstâncias. Então, no momento que você está analisando o ambiente, né, é importante você identificar aquilo que é necessário, né, quanta informação você vai precisar, se a informação é relevante e assim por diante. Vai seguindo o fluxo. Aquisição, então, produzir uma cópia, normalmente bit a bit, do que foi obtido na coleta. Então, qualquer alteração inevitável, né, somente ser inevitável, nos dados digitais,
As atividades realizadas devem ser documentadas para explicar as alterações. E, nesse momento, o especialista deve gerar hash, tanto da cópia quanto da fonte original. Tá? A parte da aquisição, aqui a gente fala bit a bit, então se a gente pensar no seguinte, deixa eu voltar um aqui, coleta, o que seria coleta? Né? Vamos usar um exemplo rápido. Você coletar um HD, você pegar o HD, perfeito? E a partir desse momento, você vai para aquisição. O que é aquisição? Então, fazer uma cópia fidedigna, uma cópia bit a bit daquilo que você coletou. Então, você coletou um HD, faça uma cópia bit a bit do HD. Aí você vai duplicar ele lá com um software ou com um equipamento, por exemplo, um hardware como FR100, né, você poderia fazer essa aquisição ou essa duplicação. Tá? Você, como eu acabei de falar, até você tem duas formas de fazer, por hardware ou por software. Software, você tem software gratuito, e hardware, normalmente você vai ter que comprar, e alguns são extremamente caros. Tá? O que muda para você é a questão de ter uma velocidade diferente nas aquisições. Tá? Nesse momento, o especialista deve gerar hash, tanto da cópia quanto da fonte original. Hash nós vamos ver mais à frente, mas basicamente nós já falamos até na aula anterior, é uma espécie de CPF, né? Uma identificação de que te dá uma visão, né, daquele estado original. Tá? E se em determinado momento aquilo que foi adquirido, né, que foi gerada uma imagem, foi alterado qualquer bit lá dentro daquela imagem, a hash, né, vai ser extraída novamente, ela não vai bater com a hash anterior. Então aí você tem uma evidência, né, você tem uma comprovação de que teve alteração na evidência, tá, depois que foi adquirida. Preservação, então é preciso garantir que a prova não foi modificada desde que foi recolhida, a menos que haja justificativa para as mudanças, garantindo também o sigilo. Então, você extrair uma hash também é uma forma de você ajudar a fazer aquela validação, né, da preservação, né, de que ela não foi modificada. E se foi modificada, tem que ter uma boa justificativa para isso. E, na sequência, então, a cadeia de custódia, até os requisitos da cadeia de custódia foram ampliados, né, na ISO 27037 Standard. Então, esses requisitos se relacionam com a capacidade dos investigadores de explicar todas as provas adquiridas a partir do ponto em que estava sob sua custódia. Uma cadeia de custódia deve ser vista como um registro cronológico dos movimentos e manipulação das evidências. Então, é um documento que você vai continuar aí preenchendo a cada passo que você toma. Se você também trocou, se a evidência trocou de mãos, né, tem que registrar a data, a hora que isso aconteceu, quem que está com a custódia da determinada evidência, né, e seguir o fluxo dos registros aí. Tá? Então, cadeia de custódia é preciso conter um identificador único, um registro de quem acessou a evidência, em que hora e local, né, foi o que eu acabei de falar, um registro de quem verificou a evidência dentro ou fora do armazenamento e por qual razão ou sob cuja autoridade, um registro de quaisquer mudanças inevitáveis feitas na evidência, quem fez as mudanças e uma justificativa para apresentar as provas nos tribunais. Tá? Essa parte aqui de qualquer mudança inevitável, a gente volta aqui na parte de preservação, né? Então, a menos que haja justificativa para as mudanças. Então, é onde você vai ter que garantir, e se alterou, vai ter que explicar. E aqui, por final, então, eu deixo as referências, né, de onde foi extraído esses passos da ISO, né, e eu fiz uma tradução livre, né, do que está aí na ISO 27001security.com, né, então você pode pesquisar na internet, aí só clicar no link, você vai ter a mesma referência que eu tive. Tá certo? Então, agradeço você ter ficado nessa aula até o final, espero que esteja gostando do curso,
e espero você na próxima aula. Até mais!